Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Como vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo a reflexão do Evangelho de cada dia dessa grande semana, a Semana Santa. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Não vou falar diretamente do Evangelho, porque a Vigília Pascal é imensa, tem muitas leituras e não daria para fazer isso aqui. Mas vou falar um pouco sobre esse grande dia, o chamado Sábado Santo, falar sobre a sepultura de Cristo e falar também um pouco sobre a Vigília Pascal na Noite Santa, no sábado, né? Então, eu fiz um pequeno resumo, espero que vocês tenham paciência de ouvir, pela graça de Deus. Como a semente confiada à terra, Cristo repousa no sepulcro, à espera da ressurreição. A igreja vela junto ao túmulo do seu Senhor, participando do seu mistério. De fato, ela também espera a ressurreição no último dia, o grande dia do Senhor, o dia em que Jesus voltará. O Sábado Santo é tradicionalmente um dia sem assembleia eucarística, ou seja, não se celebra a missa. O jejum da Eucaristia prepara a festa da noite de Páscoa, a Vigília Pascal. Celebra-se, no entanto, os vários momentos da liturgia das horas, na qual o tema dominante é a esperança da ressurreição e a entrada do Messias vencedor da morte no santuário do céu. Velada nos Salmos e na leitura do profeta, a ressurreição do Senhor transcende toda perspectiva de sobrevivência e de prolongamento da vida terrena, inaugurando um modo novo de existência, que as leituras do Novo Testamento põem em foco sob diferentes aspectos. Um deles é a descida de Cristo aos infernos, isto é, a habitação dos mortos, que é recordada no símbolo da fé batismal, como um momento importante na história da nossa salvação. Cristo, verdadeiramente homem, experimentou profundamente o aniquilamento da morte. Cristo sofreu, Cristo morreu, Cristo viveu aquilo que todos nós, pecadores, vivemos e viveremos, a morte, com exceção daqueles que, pela graça de Deus, estiverem vivos quando Jesus voltar. Cristo viveu tudo isso para efetuar a vitória sobre ela, sobre a morte, e tornar dela participante nele aquele que crê. Em Cristo, o novo Adão, os justos do Antigo Testamento e todos os homens que buscaram a Deus com coração reto encontrarão a plenitude daquilo que viveram na esperança. Cristo, o homem fiel a Deus, não foi entregue à corrupção, ou seja, o seu corpo não sofreu a corrupção, a sua alma espiritual não sofreu a corrupção, mas, vivificado pelo Espírito, subiu ao céu, proclamando a glória de Deus e manifestando-se Senhor de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. A vitória de Cristo sobre a morte faz com que ele receba aquilo que ele mesmo disse aos seus apóstolos e que foi deixado escrito por São Mateus no capítulo 28 de São Mateus, versículos 19 ao 20. Toda autoridade me foi dada, nos céus, sobre os céus e sobre a terra. E por isso, Jesus envia os seus apóstolos dizendo: Ide e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, para todo aquele que crê, a morte não é o fim da vida, mas a vitória sobre os limites da condição terrena e a participação da vida eterna de Deus. E o batismo é uma simbólica descida à morte junto com Cristo, para emergir com Ele na liberdade dos filhos de Deus. Por isso, a liturgia da Vigília Pascal nos traz dois grandes sacramentos em comunhão um com o outro. Traz o batismo e também o sacramento por excelência, a Eucaristia. E ali nós temos os dois grandes sacramentos. O batismo, sem o qual ninguém pode receber nenhum dos outros, e a Eucaristia, que é o próprio Cristo, vivo, ressuscitado e glorificado. Mas o que é a Vigília Pascal? Nós comentamos um pouco sobre o que é a espera do Cristo que está sepultado. Mas o que é a grande Vigília Pascal? A vigília dessa noite santa. Por antiquíssima tradição, esta é a noite da vigília, em honra do Senhor. Os fiéis trazendo na mão, segundo a exortação do Evangelho, a luz. Lucas capítulo 12, versículo 35 seguintes. A vela acesa assemelha-se aos que esperam o Senhor ao voltar, para que quando ele chegar, os encontre ainda vigilantes e os faça sentar-se à sua mesa. Aqui fala daquelas 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. E a igreja aqui faz o papel daquelas virgens prudentes, que espera o Senhor voltar. Ou seja, que está ali na vigília pascal, caminhando com as velas acesas, simbolizando essa grande espera da ressurreição e da volta de Cristo. A noite pascal é o grande sacramento da vida do cristão. Ou seja, a noite da vigília pascal é o sacramento, ou seja, um sinal da vida do cristão. Viver na luz e, vivendo na luz, esperar o Senhor que retornará. Batismo e Eucaristia. Então, os dois grandes sinais. A noite pascal é o grande sacramento da vida do cristão. Batismo e Eucaristia, que são o centro da liturgia de hoje, torna-nos presentes e contemporâneos aos acontecimentos que celebramos e nos comunicam seu valor salvífico. A vigília pascal, que não é vigília, mas já é a festa, termina com celebração eucarística, que é a raiz de todas as outras. A partir desta noite da ressurreição, Cristo está presente entre os seus por meio dos sacramentos e principalmente da Eucaristia, que os contém todos. A vigília se desenrola deste modo. Depois de breve liturgia da luz, primeira parte da liturgia de hoje, a Santa Igreja medita as maravilhas que o Senhor fez por seu povo desde o princípio e confia na sua palavra e na sua promessa. Segunda parte, ou liturgia da palavra. Então a igreja, na segunda parte, primeira parte é ali a bênção do fogo, a caminhada, acompanhando o Círio Pascal. A segunda parte é exatamente a liturgia da palavra, onde a igreja medita as maravilhas que o Senhor fez por seu povo, desde o princípio, desde a criação, e confia na sua palavra e na sua promessa. Esta é a segunda parte da liturgia. Até o momento em que, aproximando-se o dia da ressurreição, o domingo, estamos aí na vigília, na noite, na madrugada do domingo, com os seus membros regenerados no batismo, terceira parte, ou liturgia batismal, a igreja primeiro
realiza a liturgia da luz, a parte ali do fogo, depois a liturgia da palavra, meditando todos os mistérios da salvação, depois a liturgia batismal e é convidada à mesa que o Senhor preparou para o seu povo por meio da sua morte e ressurreição, a quarta parte, ou liturgia eucarística. A celebração da Vigília Pascal se desenrola toda durante a noite. Deve, pois, começar depois do início da noite, no sábado, ou terminar antes do amanhecer do domingo. A missa da noite, mesmo que celebrada antes da meia-noite, é a missa pascal do domingo da ressurreição. Os que participam desta missa podem receber de novo a comunhão, a Eucaristia, na segunda missa de Páscoa, a missa que é celebrada no domingo da Páscoa durante o dia. Então, meus amados irmãos, aqui está o que nós iremos celebrar na grande vigília desta noite de sábado. Os mistérios todos da nossa redenção, parte por parte. Isso celebraremos à noite, mas durante o dia. É um dia de silêncio, é um dia onde nós deveremos manter o silêncio e guardar Jesus que está no sepulcro, para à noite celebrarmos a sua grande ressurreição. Portanto, que nós possamos neste sábado santo guardar o silêncio, esperando a grande vigília e celebrarmos todos os mistérios da nossa redenção e, principalmente, a ressurreição do nosso grande e amado Jesus. Deus abençoe você. Desfruta da liturgia. Se você não puder ir à missa, por algum motivo que a pandemia gerou, pelo menos em casa, medita as palavras dessa grande noite santa. Amém. E lembrando, o evangelho de hoje, no ano B, é o evangelho extraído segundo São Marcos, capítulo 16, versículo do 1 ao 7. O evangelho vai falar exatamente desta grande vitória de Cristo. Ouçamos. Quando passou o sábado, ou seja, no amanhecer do domingo, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, 3 mulheres, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entrando então no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Com certeza, um anjo. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Ou seja, o Evangelho é exatamente sempre o Evangelho da ressurreição, confirmando
a vitória de Cristo sobre a morte, confirmando a vitória de Cristo sobre Satanás, confirmando a vitória de Cristo sobre o inferno e trazendo para nós a certeza da ressurreição e da vitória definitiva sobre o mal. Por isso, meus amados irmãos, o anjo disse àquelas 3 mulheres: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Então, não procuremos entre os mortos aquele que vive. Diz o autor, São João, do livro do Apocalipse, falando de Jesus, ele diz que aquele que estava morto agora vive e não morre mais. Aleluia, glória a Deus. Jesus vive, Jesus reina, Jesus impera. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de desfrutarmos dessa grandiosidade que é a vigília pascal e a ressurreição de Cristo. Amém.